Então, nesta manhã abençoada, meus irmãos queridos, essa manhã de paz, de alegria, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Vamos começar o capítulo de número 3 hoje. E vamos ler os 3 primeiros versículos, versículos de 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, é segurança para vós outros. Olha lá o que Paulo fazia, que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo repetia o que ele dizia. Sim, escrevia as mesmas coisas. Agora ele vai dizer isso. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. E quem são esses cães e maus obreiros? Acautelai-vos da falsa circuncisão. São esses da circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então Paulo está nos alertando que nós temos que nos acautelar. Então vamos pensar o que é acautelar-se, né? É ser uma pessoa prevenida, é se prevenir, se proteger e ter cuidado. Então Paulo, repare bem no versículo de número 2, ele fala que nós temos que nos acautelar 3 vezes. Então, repetindo, o que é se acautelar? É se prevenir, é se proteger e ter cuidado. E a respeito de que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo a respeito dos maus obreiros, dos cães e da falsa circuncisão, né? Então, quem são essas pessoas às quais nós temos que nos acautelar? Esse ponto é o principal que você tem que manter a tua mente aí. A falsa circuncisão, consequentemente, são os maus obreiros e os cães. Você já sabe o que é circuncisão na Bíblia? Então vamos falar um pouquinho, de uma forma bem simples, o que é isso. Todo homem que nascia do povo judeu, todo homem ele tinha que ser apresentado no 8º dia de vida no templo. Então lá ia ter o sacerdote, os pais pegavam esse menino, as mulheres não, só meninos, só homens, levavam ele no templo, e no templo o sacerdote ia circuncidá-lo. O que é a circuncisão? É como fazer uma operação de fimose, né? Cortava aquela pele que cobre a cabeça do órgão sexual masculino, e ele ficava marcado e sangrava, e aquilo era circuncisão. Na lei, todo homem era obrigado a circuncidar-se. Por quê? Porque ele era obrigado a guardar a lei. A partir daquele momento que ele era apresentado no templo, ele era circuncidado e ele era posto debaixo de todo aquele judaísmo, aquela lei, todo aquele ensinamento trazido através de Moisés, todo aquele judaísmo. Então isso era circuncisão. Então vamos ver, o próprio Jesus foi circuncidado? Foi. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas. Isso para te explicar contra quem que nós temos que ter cuidado, ser cauteloso, né? É um trabalho. Então Lucas capítulo 2, nós vamos ver aqui no verso 21. Para você ver que Jesus obedeceu a lei, ele veio para cumprir a lei, ele também foi circuncidado. No verso 21, completado 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados 8 dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Então o próprio Senhor Jesus,
ele foi levado de acordo com a lei para ser circuncidado. Ele fez tudo de acordo com aquilo que a lei pedia. Porque nós estamos falando que Paulo está nos alertando a tomar cuidado contra os da circuncisão. Não esquece isso. Então, vamos ver agora ali em Gálatas capítulo de número 5. Vai um pouquinho para frente, Gálatas capítulo de número 5. Nós vamos ver uma coisa interessante que Paulo fala a respeito da circuncisão. A partir do verso 1, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1. Todos já acharam? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que Paulo está dizendo? Que quando a pessoa é circuncidada, ela é por obrigação a guardar toda a lei, todo o Velho Testamento. Agora, Paulo sendo um judeu, Paulo nasceu debaixo do Velho Testamento, ele viveu a vida toda dele debaixo do Velho Testamento, ele conhecia toda a lei, ele perseguia a igreja contra Jesus Cristo, ele era um perseguidor da igreja, e ele era rigoroso guardador da lei, até que o dia ele teve encontro com Jesus Cristo, e ele se converteu, e Paulo fez uma grande descoberta. Quando Paulo encontra Cristo, e ele olha para toda aquela religião que ele vivia, ele descobriu que todo aquele judaísmo, toda aquela velha aliança, todo aquele Velho Testamento havia se cumprido, havia se acabado. Quando Cristo vai para a cruz, ele morre na cruz, ele cumpre toda aquela velha aliança, o sangue dele, ele fala, este cálice é o novo testamento, no meu sangue começa-se uma nova aliança, um novo ensino. O velho é cumprido, é posto de lado, começa-se uma nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, e a partir de então surge a igreja não existia no Velho Testamento. Velho Testamento é judaísmo, história do povo judeu. Não existe igreja, a igreja só vem existir quando Cristo morre e ressuscita, aí é que surge a igreja. A igreja faz parte da nova aliança. Então, para Paulo foi um choque quando ele encontra Jesus e ele descobre que tudo aquilo que ele cria, aquilo que ele praticava, aquilo que ele defendia, havia se acabado na cruz. Ele toma um choque quando ele descobre, crendo em Jesus Cristo, se começou uma nova aliança, um novo testamento, e que tudo aquilo que era feito no passado ficou para trás. E os dois não se misturavam mais. A velha aliança é uma coisa que acabou. A nova aliança no sangue de Jesus é uma outra coisa que começou. E a nova aliança é o cumprimento de tudo aquilo que a velha aliança exigia e pedia para que fosse praticado. Está bem claro isso? Agora, por que Paulo fala os da circuncisão? Quem eram essas pessoas que Paulo fala que nós temos que ter cuidado, cautela, analisar bem, porque eles são os cães? Quem Paulo tem em mente quando ele fala isso? Quem são essas pessoas? São aqueles que misturavam a velha aliança e queriam introduzir a velha aliança na nova aliança. São aqueles que queriam trazer todas as práticas dos judeus, o comportamento do judaísmo, todo aquele ensino da velha aliança que acabou na cruz, e misturar com a nova aliança, que é um comportamento, um ensino totalmente diferente. Quem são aqueles, a falsa circuncisão que Paulo fala que nós temos que tomar cuidado? São aqueles que não entenderam que nós estamos numa nova aliança, num novo testamento. A pessoa toma a ceia, o pastor fala, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Quando ele vai pregar, ele não prega a nova aliança.
ele volta para trás, para o judaísmo, e começa a pregar e levar a igreja a praticar coisas da velha aliança que acabou na cruz. O que acontece? Isso contamina o puro e verdadeiro evangelho. Então Paulo está dizendo, cuidado com esses cães, são esse tipo de pessoa. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com esses, porque esses não entenderam que a gente vive numa nova aliança. E que a velha aliança acabou na cruz. É arroz com feijão de todo dia que a gente prega. E quando eu quero trazer aquela mentalidade judaica para o Novo Testamento, ela não se enquadra mais. Por quê? Porque Velho Testamento não é evangelho, é história do povo judeu. Está bem claro isso na sua mente? Velho Testamento é história do povo judeu. O que se passou com o povo judeu, a lei que foi trazida por Moisés, dada para o povo judeu. É judaísmo o Velho Testamento. Então, quando Cristo vem e morre na cruz, ele cumpre tudo aquilo, põe um fim e estabelece uma nova aliança. Surge aquilo que nós chamamos que é Evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala que esses obreiros maus, essa falsa circuncisão, são aqueles que querem introduzir na igreja aquilo que acabou na cruz. Quer misturar o evangelho com lei. E lei e graça não se misturam mais. Então, quando se misturam, se torna uma coisa contaminada. O evangelho perde a pureza. A salvação pela graça é mais vista como salvação por obras e por esforço próprio. E isso mancha e tira a visão clara de um evangelho limpo. Está bem claro isso na sua mente? Então vamos para a palavra de Deus. Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 4, você já me ouviu falar isso 1000 vezes. 1001 hoje, hein? Então, Romanos capítulo 10, vamos lá. Verso de número 4, 10, 4. Vamos ler desde o verso 1 também. Paulo está falando a respeito dos judeus. Então, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Os judeus que não criam em Jesus Cristo, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O que ele está dizendo? Que ao invés dos judeus, os praticantes da lei, receberem a justiça de Deus que vem da cruz, eles desprezaram Jesus Cristo e no lugar da justiça da cruz, eles estabeleceram a sua justiça pessoal, substituindo o que Cristo fez na cruz e pondo no lugar do que Cristo fez a justiça própria deles. Aí Paulo mostra o que aconteceu no verso do número 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que Paulo está dizendo? Quando Paulo fala lei, ele tem em mente todo aquele Velho Testamento, tudo aquilo que foi praticado pelo povo judeu. Ele tem em mente os profetas maiores, os salmos, os profetas menores. Ele tem em mente tudo aquilo que é ensinado na velha aliança. Agora, Paulo fala uma coisa interessante. Ele diz que o fim de tudo aquilo acabou na cruz, que Cristo cumpriu a velha aliança. Tudo que se referia a respeito de Jesus e da cruz, que foi citado no Velho Testamento, quando Cristo vai para a cruz, aquilo acabou, porque se cumpriu nele. Então elabora em grande erro eu pegar todo aquele ensino dos judeus e trazer para a igreja, submeter a igreja a viver debaixo de judaísmo. Trazer os símbolos dos judeus, a Arca da Aliança, aquela parafernália de coisas que eles praticavam, trazer para a igreja e fazer a igreja praticar o judaísmo. Pegar aquelas festas que os judeus praticavam, trazer para a igreja, que não tem nada a ver com o judaísmo, e levar a igreja a praticar as festas judaicas. Esses são os maus obreiros que Paulo está nos alertando, é a falsa circuncisão, os guardadores da lei.
Então, na mente de Paulo, quando Cristo vai para a cruz, o fim da velha aliança, de todo aquele judaísmo acabou. O fim da lei é Cristo. Para quem? Para a justiça daquele que entendeu. Para a justiça daquele que acredita. Então, nós somos o povo do Novo Testamento. Nós somos o povo da nova aliança, do Evangelho. O Evangelho não existe no Velho Testamento. Se você chegasse lá para Gideão, fala alguma coisa, ele fala, olha, eu venci os medianitas, foi maravilhoso. Agora me fala alguma coisa da salvação pela graça. Ele ia olhar para você e falar, eu não entendo essa sua linguagem, eu sei que eu venci os medianitas e aconteceu isso, mas o que é o Evangelho da graça? Ele não entendia nada do Evangelho da graça de Deus. Por quê? Cristo não havia vindo ao mundo, ele viria milhares de anos depois. Eles não entenderam o Evangelho. Se você chegasse lá para Davi falou alguma coisa do Evangelho da graça de Deus. Não, Davi, eu sei que da minha descendência, ele ia responder, vai vir o Salvador, mas parou nisso. O que Paulo entendeu, Davi entendeu da carta de Paulo aos Romanos, de Colossenses, de Filipenses? O Evangelho ainda era uma coisa oculta, era um entendimento que Deus ia dar depois da cruz. Davi não entendeu nada do Evangelho da graça de Deus. Tudo aquilo era a fé em Deus, no conhecimento que eles tinham para aquele tempo. Mas quando Cristo vem, ele cumpre a lei, ele cumpriu tudo aquilo que o Velho Testamento dizia a respeito dele. E uma coisa que se cumpre, ela acaba. Você tem uma dívida, deve lá R$1.000 no banco, você vai e cumpre um pagamento, você cumpriu o pagamento, não existe mais a dívida. Então, Cristo na cruz, ele cumpriu a velha aliança. Ele cumpriu todos os rituais judaicos, tudo aquilo que se prometia a respeito dele, ele pôs um fim no Velho Testamento. Eu preciso conhecer o Velho Testamento, mas eu não vivo mais de acordo com o povo judeu. Eu vivo a minha vida de fé é uma coisa baseada no Evangelho da graça de Deus. Então, tudo aquilo acabou. Então, quem são esses maus obreiros que Paulo está dizendo? Quem são esses cães? A falsa circuncisão. São aqueles que nos dias de hoje, do tempo de Paulo, queria trazer o judaísmo e misturar com o cristianismo. Uma coisa não se encaixa na outra. Quem são os maus obreiros que Paulo está falando ali em Filipenses, que nós temos que nos acautelar, ter cuidado, se prevenir? São esses que não entenderam que nós estamos numa nova aliança e que o judaísmo acabou na cruz e que a lei acabou na cruz. Todas aquelas parafernálias judaicas do Velho Testamento acabou na cruz. Agora eu vivo um novo testamento, uma nova aliança baseado naquilo que é Evangelho da graça de Deus. E quando eu quero trazer essas coisas e misturar com a igreja de hoje, eu trago confusão, contaminação para aquilo que é Evangelho da graça de Deus. Abre lá em Gálatas capítulo 1, vamos lá. O que aconteceu com os Gálatas? Você já aprendeu muito isso. Os Gálatas, Paulo fundou a igreja da Galácia, pregou o Evangelho da graça de Deus e vieram esses judaizantes, os da circuncisão. Entraram lá na igreja e começaram a dizer para o pessoal da igreja, olha, o que Paulo ensinou, esse negócio de salvação pela graça, não é isso. Você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei. E os Gálatas se abriram para o falso evangelho e houve uma mistura de crenças. E aí Paulo escreve aqui no capítulo 1, verso 6, olha lá. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebeste, seja o quê? Anátema, quer dizer maldito. O que Paulo está dizendo? Os Gálatas se abriram para aqueles ensinos judaizantes, deixou entrar aquilo na igreja. E Paulo falou, vocês estão passando tão depressa da graça, foram chamados na graça para outro evangelho ao qual não é outro. Se não entrou no meio de vocês pessoas que perturbam e pervertem o evangelho de Cristo. O que eles estavam fazendo? Misturando lei com o evangelho.
misturando judaísmo, prática do povo judeu, com o cristianismo, misturando lei com a graça de Deus. Eles não se combinam. Na lei, tudo você tem que pagar preço. Pregação do Velho Testamento, tudo tem um custo, tudo você tem que pagar, tudo você tem que sacrificar. Deus está sempre te acusando, te apontando, te cobrando, exige perfeição, e você falha muito, está sempre condenado. Você é salvo pelo teu esforço. Pregação do Novo Testamento, você não tem obras para ser salvo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Totalmente o contrário. A visão do Deus do Velho Testamento é que manda cair fogo em cima das pessoas, que te oprime, te cobra, aponta um dedo, é o Deus da barganha. Para fazer alguma coisa para você, você tem que dar primeiro para Ele. Se você não der primeiro para Ele, Ele não vai te dar nada. Aí depois que você dá, Ele vai olhar se você deu bastante, aí Ele vai te dar alguma coisinha em troca. É o Deus da barganha. A maior parte da pregação do evangelho de hoje é isso. Você tem que dar para Deus, fazer primeiro você, pagar o preço, aí Deus vai avaliar e vai ver se vai fazer alguma coisa por você. A visão do Deus do Velho Testamento é o Deus do castigo, da maldição, do pesar a mão, de pôr doença, de mandar matar. Aí você olha para a graça de Deus, é totalmente ao contrário. É o Deus do perdão, do amor, da salvação pela graça. E não está te cobrando nada, nem para você ser salvo. Ele está te cobrando alguma coisa. Na graça, tudo é pela graça de Deus, não pelo teu esforço. É totalmente diferente. Então, quando eu misturo essas coisas, o que vai acontecer? Você vai encontrar uma igreja misturada, o povo tem um monte de medo, o povo vive debaixo de depressão, o povo tem dificuldade de acreditar que é salvo pela graça, o povo está sempre em guerra contra o diabo, tudo é o diabo, eles vivem em conflito, o povo tem uma visão de um Deus carrasco, apertando, cobrando, te apertando o tempo todo. Se não der o dízimo, vai para o inferno, você é ladrão, na hora. Vocês estão entendendo isso? Esses são os maus obreiros que criam essa confusão na mente das pessoas. Então nós estamos na graça de Deus e a velha aliança toda se cumpriu, acabou. Vamos ver aqui, vai agora para Lucas. Lucas capítulo de número 24, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 24, para você entender que tudo aquilo acabou. Lucas 24, vamos ler o verso 44 e 45. Esse episódio é quando Jesus aparece no caminho de Emaús para eles e vai expondo as escrituras. Eles estão com os olhos fechados, não reconhecem quem é Jesus, e Jesus vai explicar que era necessário ele morrer, né? Verso 44. Todos acharam? Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Não, vê com calma isso aí, olha. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse o quê? Olha lá. Tudo que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés. Então, tudo que estava na lei, Jesus cumpriu? Cumpriu. Nos profetas, tudo que os profetas profetizaram a respeito de Jesus, Jesus cumpriu? Cumpriu. E nos salmos, tudo que estava nos salmos a respeito de Jesus, Jesus cumpriu? Cumpriu. Então se cumpriu tudo o que dele e a respeito dele estava escrito. E uma coisa que foi cumprida não existe mais, acabou porque ela foi cumprida. Uma dívida paga, cumpriu o pagamento, não existe mais, foi cumprido. Está bem claro isso ou não? Sim? Sim, estamos indo? Agora vamos lá para Tito, vai lá para frente. Lucas, né? Aí vai para João e vai. Tito está lá antes de Hebreus, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito. Depois de 2 Timóteo. Paulo está orientando Tito a respeito de falsas doutrinas e falsos mestres. Tito, capítulo de número 1, versos 10 a 14.
Todos acharam? Posso ler? Olha lá. Porque existem muitos insubordinados, especialmente os da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Aqueles que guardavam a lei, que pregavam a lei, queriam introduzir o judaísmo no cristianismo, não entendendo que toda aquela coisa da religião judaica acabou na cruz, com a morte de Cristo e o seu sacrifício perfeito. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então o que Paulo está dizendo? Cuidado. Esses enganadores, especialmente quem? Os da circuncisão. Então, meus irmãos, não esqueça isso. Você já sabe isso bem, é mais para quem vai assistir pela internet. O fim da lei é Cristo. A velha aliança, com todas aquelas coisas e feitos de Deus, tudo foi muito bonito. Mas aquilo acabou na cruz. Aquilo é o judaísmo. Nós vivemos depois da cruz, a igreja vem existir da cruz para frente. E onde é que eu encontro o evangelho? Quando eu começo a estudar as cartas de Paulo, eu vou ter clareza sobre o que é evangelho. Evangelho não é isso, vem na igreja, olha, sua vida vai mudar, você vai ser feliz, você vai ter trabalho. Ah, você quer cura? Vem para a igreja. Quer se dar bem com o marido? Vem para a igreja, passa um olhinho na testa. Você quer prosperar, vai ficar rico, dá o seu dinheiro para a igreja. Isso não é evangelho, isso é mentira. Evangelho é conhecer o que foi feito na cruz, a graça de Deus e os benefícios que vêm a nós, redundantes daquilo que Cristo morreu e fez por cada um de nós. Nem sempre na igreja a minha vida vai mudar, presta atenção. Nem sempre eu vou arrumar o melhor trabalho porque eu estou dentro de uma igreja. Nem sempre eu vou ter o melhor relacionamento com meu marido ou com a esposa porque eu estou dentro da igreja. Nem sempre meus filhos vão ser super obedientes. Geralmente os filhos nascidos dentro da igreja, a maior parte cresce, some, desaparece, não suporta mais igreja. Então esse evangelho que a igreja vai tudo bonitinho, vai dar tudo certinho, faz uma campanha da família, põe o nome da pessoa no envelope, põe um dinheiro, né? É tudo uma farsa, não é isso, meus irmãos. Então as pessoas vêm para a igreja, elas não estão interessadas no evangelho, elas estão interessadas em ficar rico, em melhorar de vida, e ter trabalho. Socorro, Jesus, me abençoa, resolve meu problema em casa, resolve o problema do filho. Por isso que nas igrejas falsas é um dia para cada coisa. Segunda-feira é dia da prosperidade, terça-feira é dia da família, quarta-feira é dia do Espírito Santo, quinta-feira é isso e sexta-feira é expulsar demônio. Sabe, é uma solução de problema para cada dia da semana, você tem que ir na igreja. Isso não é evangelho. Evangelho é conhecer o que Cristo fez na cruz, entender bem as cartas de Paulo, saber que mesmo sendo crente você vai enfrentar dificuldade, você vai ter problema com os filhos, você vai ter problema social e financeiro, você vai enfrentar um mundo caído, maligno. Entende? Deus não é o gênio da lâmpada. Jesus não é o gênio da lâmpada que você raspa a mão, vem Jesus lá fortão, bonitão, né? Sim, amo, faça os seus pedidos. Aí você vai pedir, eu quero casa, eu quero carro. Sim, amo. Não é isso. Não é isso. Nem sempre a nossa vida vai se tornar um mar de rosas por eu ser crente. Às vezes, vou passar coisas muito difíceis estando na igreja, dando glória, louvando. Eu percebo que a maior parte dos crentes não está preparado para enfrentar os problemas.
Eles querem um evangelho que resolva tudo, né? Deus resolve os seus problemas. Ele vai cantar isso, né? Quer vitória, vai chorando, gente chora, né? Mas a igreja está despreparada para enfrentar o seu problema dia a dia, financeiro, familiar, emocional, psicológico. Por isso que você encontra a igreja lotada de gente cheia de depressão, de medo, caída, fracassada. Lá está tudo bem, é só vitória, mas a vida fora da igreja, a vida pessoal é um caos, é um desentendimento, é conflito, é briga, é discórdia, os filhos não obedecem, os pais ficam nervosos. Isso tudo é camuflado. Sim ou não? Ou só eu que passei por essas coisas? Acho que você não. Acho que o problema está comigo, né? Entende? Evangelho não é velha aliança, é nova aliança. Entender o que Cristo fez na cruz, crer no que Ele fez e viver minha vida nesta terra, vivendo bem, mal, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada, dando bem, dando mal, viver na fé, naquilo que Ele fez até o fim. Não desistir, até o fim. Suporte o que tem que suportar. Doa o que doer. Nem sempre o caminho é fácil, às vezes é bem difícil, mas eu estou na fé e vou até o fim. Estamos indo? Então vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Eu tenho que entender que a velha aliança acabou na cruz. Acabou mesmo. Vamos lá, Hebreus capítulo número 8. Quem são os hebreus? Os hebreus são os da circuncisão, os guardadores da lei, que viviam debaixo do Velho Testamento, defendendo o judaísmo, e alguns deles estavam vindo para o cristianismo. Então o autor de Hebreus escreveu essa carta para quê? Para mostrar para aquele monte de judeus, aqueles nascidos na sinagoga, desde criança indo na sinagoga, desde criança ouvindo a lei de Moisés, criados dentro de uma sinagoga, criados dentro de uma religião nacional que era o judaísmo. Eles começaram a vir um pouco para o evangelho e o escritor de Hebreus escreve essa carta para quê? É direcionada para o judeu, para mostrar para ele que Cristo substituiu tudo do Velho Testamento, para mostrar para eles que agora a lei deles, a religião deles acabou na cruz, que Cristo foi o último sacrifício da lei, por isso a lei acabou. E agora começou o cristianismo, um novo relacionamento com Deus, um novo caminho, uma nova porta foi aberta, que para eles têm que largar toda aquela tradição da vida deles e se voltar para a nova revelação de Deus através da revelação de Jesus Cristo. Então essa carta tem como ponto principal mostrar que a velha aliança acabou e que nós estamos numa nova aliança. Então vamos lá, capítulo 8, né? Hebreus capítulo 8. O que Paulo vai dizer aqui? Versos 6 e 7, olha lá. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, o que Jesus Cristo é? Mediador de uma aliança superior, uma aliança muito superior à velha aliança trazida por Moisés. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, para aí. Então quer dizer que aquela primeira aliança, a lei, todo aquele judaísmo teve defeito? Teve. Mas o próprio Deus que trouxe tudo aquilo, Ele trouxe, mas era uma coisa defeituosa. Que no futuro Cristo viria e traria uma aliança superior e perfeita. Então vou ler de novo, verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma nova aliança. Vou ler o 6 de novo. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto, olha lá, é mediador do que de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança trazida por Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma
estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo, olha a velha aliança aqui, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, um trabalho na mente. Na mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Presta atenção no 13. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, tudo aquilo que é antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que ele está dizendo? Que Jesus, ele é mediador de uma nova aliança. Essa nova aliança é muito superior a tudo aquilo que Deus prometeu na velha aliança. E a velha aliança foi uma coisa que teve defeito, ela não poderia aperfeiçoar ninguém. E pelas obras da velha aliança, a velha aliança não podia salvar ninguém, porque ninguém conseguia cumprir a velha aliança. Um dos mandamentos da velha aliança: não serás mentiroso. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Acho que você mentiu hoje, hein? Mentiu não. E ontem mentiu? Você percebe que nós não conseguimos ficar sem mentir? Mesmo quando você fala assim, fala que eu não estou. Já quebrei a velha aliança. Como eu poderia ser salvo guardando a velha aliança? Eu não tinha condições, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Qual o homem que não cobiça a mulher do próximo? Todos. Você tem saúde? E qual mulher que não dá uma olhadinha para o maridão da próxima? Aquele saradão que aparece lá na televisão, ela dá uma olhadinha assim, deve vir na cabeça, que pão, não, pão é coisa de velho, né? Que gato é coisa de 50 anos atrás, né? Aponte uma mulher e um homem que nunca passou uma inspiraçãozinha dessa, né? O homem passou aquela mulher bonita com aquela calça apertada, ele fez assim. Aponta um que nunca fez isso na vida, é salvo pelas obras. Então, a lei vem mostrar a nossa natureza corrompida. A lei vem mostrar o quanto mentirosos nós somos, defeituosos, o quanto nós nos irritamos, o quanto nós mentimos, o quanto tem em nós tanta coisa errada. O quanta coisa errada passa na nossa cabeça, quanta coisa escondida que nós escondemos nas nossas entranhas. A lei vem pôr tudo isso para fora e fala assim: seja perfeito. Eu não consigo ser. Por isso que Cristo vem, ele foi perfeito, cumpriu a lei, anulou aquilo que me condenava, e ele vem estabelecer uma nova aliança baseada em superiores promessas. Ele é o mediador. Como que eu me chegava a Deus na velha aliança? Eu tinha que matar um animal inocente para levar o meu pecado, derramar aquele sangue. E o animal inocente morria no meu lugar. E eu, culpado, continuava vivo, mas alguém morria no meu lugar. E isso era como que eu me chegava a Deus através disso na velha aliança. Como eu me chego a Deus na nova aliança agora? Através de Cristo, abriu-se um novo e vivo caminho, eu chego direto a Deus, não existe mais sacrifício, mais penitência, mais nada dessas coisas. Por isso que a nova aliança é muito superior, e as promessas da nova aliança são muito superiores às promessas da velha aliança. A velha aliança teve defeito, por isso que Cristo pôs um fim nela. Ela foi útil por um período do Velho Testamento, até Cristo vir. Quando Cristo vem, ele cumpre, põe ela de lado e começa a ser a graça de Deus. Abriu a porta da nova aliança. Agora você é salvo não por lei,
mas pela graça. Por isso que os maus obreiros que Paulo fala são aqueles que não entendem isso. E enfia o Velho Testamento na cabeça das pessoas, oprime o povo, mancha a graça de Deus. Esses são os maus obreiros que nós temos que nos afastar, nos acautelar, ter muito cuidado com o ensino que vem da parte deles, porque são ensinos que escravizam a pessoa, oprime e escravizam a pessoa. Mais um texto. Vamos lá, agora nós estamos no capítulo 8, né? Hebreus capítulo 9, o capítulo seguinte. Vamos ler aqui, verso 14 e 15. Era bom ler o capítulo inteiro, mas vamos ficar só no 14 e 15. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão é a retirada das transgressões que havia sobre a primeira aliança, a velha aliança que se acabou, recebam também a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O que ele está explicando? Que agora que Cristo veio, derramou o sangue dele, estabeleceu uma nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança. E na cruz ele removeu toda a punição, todo o castigo da velha aliança. Houve a remissão, a retirada de tudo aquilo. Por isso que Deus agora te salva pela graça dele, porque a tua culpa foi retirada na cruz. A tua condenação foi retirada na cruz e caiu sobre Jesus. E ele se torna um mediador da nova aliança, removeu toda a culpa que a velha aliança acusava, e recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, se você é um chamado por Deus e crê em Cristo, você recebe uma herança eterna. A velha aliança acabou na cruz. Tudo aquilo acabou na cruz. Nós vivemos num novo testamento. Cansou já de me ouvir falar isso? Isso é o divisor de águas. Quando o crente entende que o Velho Testamento acabou na cruz. Pastor, mas o senhor está tirando o Velho Testamento da Bíblia? Não. Ele está ali na Bíblia. Agora eu tenho que entender o que acabou e o que começou. Não é anular o Velho Testamento. Quem anulou a lei não foi eu, foi a cruz. Está bem claro? Entende? Então não é tirar o Velho Testamento da Bíblia. Você pode conhecer lá, mas eu tenho que olhar através do que Cristo fez na cruz. Quando eu olho para a cruz, eu olho para o Velho Testamento, o que eu descubro? A lei acabou. Os sacrifícios acabaram. As festas judaicas acabaram. A dieta de alimentos acabou. Tudo aquilo acabou, gente. Porque eu olho de acordo com o olhar que eu tenho agora de Cristo na cruz. Está bem claro isso? Então vamos voltar no texto de Filipenses, onde nós começamos. Filipenses capítulo 3, volta lá. Está em Hebreus, volta um pouquinho. Então o que Paulo está dizendo? Que eu tenho que ter muita cautela sobre os pregadores da lei, aqueles que só ficam no Velho Testamento e ficam trazendo as tradições judaicas para a igreja. Então Paulo fala, vamos lá. Acautelai-vos. O que é o cautelar? Se prevenir, se proteger, tomar cuidado. Então Paulo está dizendo, tome muito cuidado com os cães. Tome muito cuidado com os maus obreiros. Tome muito cuidado com os falsos, a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? Eu já expliquei. São aqueles guardadores da lei, aprisionados no Velho Testamento, que quer misturar o velho com o novo e fazer uma igreja que é liberta pelo sangue de Jesus, viver debaixo de cativeiro do judaísmo, né? Viver debaixo do cativeiro da mentalidade de Moisés, da mentalidade daquele povo que só vivia em guerra o tempo todo no Velho Testamento. Mas para nós que somos salvos, tudo aquilo acabou. Nós estamos numa nova aliança, onde Cristo disse, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Nós vivemos debaixo da graça de Deus, estabelecidos numa nova mentalidade, um novo conhecimento.
estabelecidos na nova aliança. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, fazer a breve oração. Feche os olhos se assim você desejar e vamos orar. Senhor, nós te adoramos mais uma vez nesta manhã. E o nosso foco é alcançar a mente das pessoas com que elas entendam que o fim da lei é Cristo. Que todo aquele judaísmo, tudo aquilo acabou na cruz. Que foi estabelecida uma nova aliança. Que existe um perigo grande quando eu misturo lei com graça. Um perigo que confunde a mente das pessoas. Assim, alcance muitas mentes nestes dias, Senhor. Todos aqueles que nos assistirão receberão esta palavra, esse arroz com feijão que foi pregado hoje. Alcance a mente deles, que eles tenham revelação. Que no espírito deles a coisa se abra, Senhor. E eles venham a entender que nós vivemos numa nova aliança. Salvos pela graça, num novo testamento, que nós somos igreja, lavadas e compradas pelo sangue da cruz. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz...